Fala rapaziada, hoje eu queria abordar um tema com vocês aqui que eu tenho criado algumas reflexões, alguns estudos sobre, e é sobre extremos ou pontas, né, que conseguem, que têm a capacidade de criar espaços para eles atacarem esse espaço ou espaço para eles jogarem com bola no pé. Então são duas situações que me chamam a atenção em um ponta, num extremo de alto nível e que eles conseguem realizar, e é algo que eu vou abordar com vocês hoje aqui. Então, vou abrir o nosso Tactical Pad aqui. É, imaginando aqui numa estrutura, tá? Montei de exemplo esse time de preto e amarelo aqui num 4-1-4-1 e o time de vermelho e branco aqui tá numa primeira fase de construção com uma saída sustentada, né? Os laterais controlando a altura aqui, dois homens por dentro, né? O médio tá aqui também fixando esse zagueiro aqui, então nós temos quatro aqui e esses cinco aqui para tentar cobrir esse entrelinhas aqui. Então, quando a gente fala de ocupação de espaços e de gerar espaço para si próprio para jogar, é identificar vantagens. Onde que eu tenho uma vantagem? A vantagem está no atacar espaço, então eu vou atacar espaço. Mas para atacar espaço, esse espaço precisa ser gerado. Esse espaço, ele para aparecer do nada, ele tem que ter tido um desequilíbrio na equipe adversária. Então vamos é, usar de exemplo aqui que essa bola está circulando aqui da equipe vermelha e ela bateu no 4 aqui. Então, esse é o momento que se esse extremo aqui, ele tá com o pé na linha junto com o 6, fica mais fácil para o 7 marcar os dois, mesmo que daqui. Por quê? Essa bola para entrar aqui só se for pelo alto e é um passe arriscado. A diagonal de cobertura é mais curta aqui para o lateral. Então, por princípio de jogo, o que que esse 7 aqui vai fazer quando esse 11 andar para dentro? Ele vai ficar em dúvida, pode ficar em dúvida se ele tira o passe de fora ou se ele tira o passe de dentro, mas prioritariamente, por princípio de jogo, ele vai fechar o passe por dentro aqui, então ele vai ficar fixado aqui e muito provavelmente essa bola vai bater aqui no lateral esquerdo. Então, o que que esse 11 fez? Ele gerou espaço para o lateral esquerdo poder ganhar esse corredor aqui e uma diagonal ficar maior para o 7 cobrir, e aí ele já gera outro desequilíbrio na equipe adversária. O 5 não consegue chegar aqui, não consegue chegar aqui, até porque esse 10 pode flutuar aqui e o 5 vai fixar nele aqui. E o 11 gerou qual espaço para ele atacar se o lateral esquerdo andar com bola aqui? Ele gerou esse espaço aqui para ele atacar. Essa janela, que é entre o terceiro zagueiro e o lateral aqui direito. Então a gente tem diversas possibilidades. Ele pode atacar esse espaço aqui. Se não tiver no timing certo, ele pode receber essa bola aqui no entrelinhas, o 9 pode atacar espaço aqui, o 7 pode atacar espaço por aqui também. Então a gente já começa a falar de diversas possibilidades, tá? Mas o interessante que tem me chamado a atenção são pontas que têm essa capacidade de gerar esse espaço e não de ficar os dois pés na linha aqui, que também dependendo do jogo é uma situação que pode acontecer. Eu costumo dizer que não tem certo e errado, tem o que a gente se propõe a fazer. Então, ao meu ver, hoje é mais vantajoso quando esse extremo entra aqui e ele consegue gerar todo esse espaço aqui, porque esse homem, muito improvável que venha aqui. Ah, Caio, e se esse homem tirar o passe do corredor e abrir o centro do jogo? É cobertor curto. Se esse homem tirar o passe aqui, o homem livre se torna o extremo por dentro, tá? E aí a gente tem 10 flutuando, 10 atacando espaço, a gente tem 9 atacando espaço. Não deu, o time de preto aqui fechou muito certo, conseguiu fazer suas compensações aqui de suas diagonais de cobertura. Não dá pro 11 dominar orientado aqui, caso o 2 tenha saltado no timing certo também, não tem problema nenhum. O 11 tem passe de retorno aqui, e aí é ajuste e reajuste para poder atacar, o adversário novamente. E é o que eu falei, ao meu ver, ocupação de espaços e identificar a vantagem. Se a vantagem está no espaço, eu ataco o espaço. Se a vantagem está no pé, eu venho no pé. Então hoje para mim o futebol se passa muito por isso. Ainda mais falando hoje em dia tem voltado essa tendência de muitos encaixes individual no meio-campo, então a gente pode, por exemplo, aqui, se o 9 tirar a volta aqui, ele já elimina esse 3, o 2 já não é linha de passe, então a gente tem, ó, encaixe, encaixe, dividindo
dentro-fora, dividindo dentro-fora. Então, os zagueiros hoje em dia ficam muito com a bola no pé. Então, se esse zagueiro tem a capacidade de andar aqui, esse homem se fechar dentro, tem o passe no corredor aqui, e aí você tem o extremo podendo vir no pé, como eu falei, podendo atacar no espaço, ou o próprio lateral aqui ganhar esse campo, e aí o 7 vai se mobilizar aqui. Se o 2 saltar, melhor ainda. Então a gente começa a gerar vários desequilíbrios no adversário. Então eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, para a gente poder exemplificar isso também. E aqui eu trouxe, se eu não me engano, 3 exemplos. Primeiro aqui, o ponta por dentro, diagonais da bola, como a gente falou, ó, um homem pé na linha e o extremo por dentro. Então, o passe vai bater lá e ele começa a atacar esse espaço, mas ele percebe que a vantagem não está mais ali, porque o lateral esquerdo está na frente dele, então muito improvável que ele consiga ganhar essa frente aqui. Ele identificou esse espaço, olhou o intervalo entre zagueiro e lateral, não conseguiu atacar o espaço, o que ele faz? Ele vem flutuar e pede a bola no pé e recebe, aí entra a qualidade individual ali de se associar e de se conectar com cada um. E aí preenche a área e termina em gol. Então você vê que são soluções, tá? Ele viu que não dava para atacar o espaço, ele se reajusta, se associa e ele que acaba ainda fazendo o cruzamento para terminar em gol. Agora aqui é uma situação de transição ofensiva. Então você vê esse homem aqui, ó, ele mapeia o espaço. Aqui nós temos um homem fixando esse aqui e temos dois aqui. Então ele mapeia duas coisas aqui: profundidade e intervalo aqui novamente entre esses dois atletas. Então ele mapeou e ele começa a progredir ali para aquele espaço que foi identificado nessa janela entre esses dois atletas. E ele começa, você vai ver que ele começa a fazer o gesto com a mão, pedindo a bola na profundidade, e olha o espaço todo que gera para ele atacar essa profundidade. E aí, novamente, entra a qualidade do passador e do receptor do passe, tá? Então, agora para fechar, aqui, novamente, uma solução que extremo que gera espaço para ele atacar. Então aqui, olha o desequilíbrio que causa na linha defensiva. Se eu não me engano, aqui é o Raio Valecano. Olha o desequilíbrio que causa na linha defensiva. O lateral direito fixado aqui no ponta, o zagueiro pela direita protegendo a área, mas olha os outros dois homens onde estão, tá? Um fixado aqui, e aí pode gerar situação de 2 para 1 aqui em cima desse homem, e não tem nenhum tipo de cobertura próxima aqui. Então houve um desequilíbrio no sistema defensivo do adversário. Ele gera o espaço, ele ataca o espaço, e aí novamente entra a qualidade individual, qualitativa ali do cara fazer o gol, tá? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E vou estar trazendo mais conteúdo desse tipo para vocês. Abraço.